sol nasceu sorrindo pra mim, trouxe esperança no meu jardim. Bateu no coro do tambor, chamando o povo pro calor. No cavaquinho a luz brilhou, no violão o samba acordou. Quando o pandeiro anunciou, meu coração... Na praia de Canasvieiras, olha só que belezura, né? Bacana a gente poder enxergar longe esse mar bem esverdeado com o céu azul e as montanhas de fundo. É muito bom quando a gente pode enxergar desta forma. Então, o que eu quero falar com isso? É justamente sobre a nossa visão. Eu me submeti à cirurgia de catarata nas duas vistas. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e eu vejo que muita gente não sabe o que é cirurgia de catarata. Eu também não sabia. Confesso que também não sabia. Minha mãe já tinha feito cirurgia de catarata há 6 anos atrás. Minha mãe está com 86 hoje. Meu irmão mais velho também fez. E eu não sabia. A gente costuma ouvir todo mundo falar cirurgia de catarata. A maioria das pessoas pensam que é uma carnezinha crescida, que é raspado. E não é nada disso. E justamente por isso eu fiz questão de fazer este vídeo hoje. E gravei também toda a cirurgia, todo o processo, né? Desde os exames, que tipo de exame que deve ser feito, que tipo de aparelho que a gente é submetido antes da cirurgia, justamente para que as pessoas possam fazer uma cirurgia, possam entender como é e possam voltar a enxergar da forma que eu estou enxergando. Então, há mais ou menos 1 ano atrás, um amigo meu, Marcos, meu vizinho do lado da minha casa, ele identificou uma catarata levezinha no olho esquerdo. Ele falou: olha, Carlos, dentro de 1 ano tu vai precisar fazer essa cirurgia. Vai ter que procurar um médico para tu avaliar melhor e poder fazer a cirurgia. E foi o que eu fiz. Fui para o Amazonas, fiquei 5 meses lá, gravei. Quando eu voltei, nesses 5 meses de lá, depois que eu cheguei em Floripa para cá, eu percebi que a minha visão, o olho esquerdo estava começando a ficar um pouco embaçadinho. Eu realizei todos os exames, tá tudo aí nos vídeos, né, na íntegra. E resolvemos fazer a cirurgia. Então, o olho esquerdo fazem 2 meses que foi feita a cirurgia e o olho direito mais ou menos 1 mês e pouco. A cirurgia foi um sucesso, menos de 10 minutos o médico realizou a cirurgia de cada olho, foi feito num olho primeiro, depois no outro, né? Isso depois de 30 dias, hoje eles fazem dessa forma. Então, essa cirurgia, eles introduzem uma lente dentro do olho, mas essa lente é de acordo com o diagnóstico do próprio médico. É feito vários tipos de exame para identificar que tipo de lente é mais interessante para o paciente. No meu caso, eu optei pela lente trifocal. É uma lente para tu poder enxergar perto, médio e longe. E assim que eu tirei o tapão do olho, depois da cirurgia, da primeira cirurgia, no dia seguinte eu já fui tirar o tapão do olho. Assim que eu tirei o tapão do olho, a primeira coisa que eu enxerguei foi o contraste. Foi muito legal. Foi assim, deu vontade de pular, de alegria, sabe? Que é muito gostoso tu voltar a enxergar, né? E por incrível que pareça, a gente vai perdendo a visão e a gente não percebe, simplesmente não percebe. A gente acha que é do tempo, que é da velhice. Claro que é da velhice, é do tempo, né? Mas só que hoje existe recurso e vale a pena, gente, tá? Então, o SUS, ele também fornece essa lente, só que é uma lente mais simples, né? Porém boa, muito boa, só que é uma lente mais simples. E tem as lentes premiums, que são lentes, aí no caso teria que ser feito no particular. Mas vale a pena juntar com a família, todo mundo ajudar e bancar a lente, porque nada melhor do que tu voltar a enxergar tudo como era antes. O olho esquerdo, o resultado foi, bem dizer que imediato. O olho direito ainda tem uma névoazinha, tá? Isso é para ver, o mesmo médico, a mesma lente. Uma cirurgia não é igual à outra, né? Um olho não vai responder igual ao outro. Mas eu vou deixar aí o vídeo na íntegra, tá? A assistente do médico lá, ela gravou tudo para mim. Eu pensei até que ela ia gravar só uns trechinhos, né? 2, 3 trechinhos. Ela gravou na íntegra e eu vou deixar o vídeo na íntegra para vocês verem como é que é uma cirurgia de catarata. Desde o cortezinho,
a implantação da lente dentro do olho e tudo mais. Aproveitando também agora para falar sobre mais uma novidade que nós temos lá na comunidade da Mangueira. A nossa galega, a Romilcia, a nossa dançarina, ela abriu o canal dela. Ela se relutou, ela não estava querendo abrir canal, ela achava que ela não ia ter jeito para isso, que não ia ser legal, que não sei o quê, mas ela resolveu abrir o canal dela. Ela é muito extrovertida, uma pessoa super dedicada, esforçada. É uma mulher assim que eu tiro o chapéu para ela, a nossa galega da Amazônia. Nós vamos deixar o link embaixo na descrição, o canal da nossa galega da Amazônia, tá? E junto com a galega da Amazônia tem o pessoal lá agora. Agora nós temos o Barrinha da Amazônia, temos o da Raíssa, que é Filhos da Floresta, se eu não me engano acho que é Filhos da Floresta. Padres da Floresta e tem o Dego da Mangueira. Falta de vídeo não é, tá? Eu vou para lá, eu gravo temporada, tá? Eu quero que vocês entendam que eu gravo temporada, tá? Eu fico lá 5 meses, fico 11 meses, gravo lá, depois que volto para Floripa para editar os vídeos, por isso que meus vídeos têm um delay muito grande, tá? Então, eu quero deixar bem claro, meus vídeos são vídeos para mostrar como é o Amazonas e não para mostrar como está o Amazonas, né? Como é uma comunidade ribeirinha, como vivem as comunidades ribeirinhas. Então, eu não gravo para mostrar como está a comunidade, tá? São vídeos mais documentário, vídeos com... A gente leva um certo tempo. Quando eu vou para lá, eu não edito nada enquanto eu estou lá. No passado, a Dayana editava meus vídeos. Hoje, a Dayana não está editando mais. E eu resolvi fazer, mesmo com a Dayana editando, os vídeos tinham 6 meses de atraso. Por quê? Porque a gente coloca só um vídeo por semana, é um vídeo toda sexta-feira. A ideia é botar um vídeo bem feitinho, bacaninha, para as pessoas assistirem com calma. São vídeos longos, vídeo com alta resolução, isso dá trabalho, demora. Só que para aquelas pessoas que querem vídeo atualizado, aí é só procurar lá que tem vídeo dessa turma toda. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? É só procurar ali, clicar e aí vocês vão saborear vídeos atualizados prontinho na hora. É isso aí, arruia! Estou aqui com a Débora e agora nós vamos fazer um procedimento com essa maquininha aqui. O que é, Débora? A microscópio especular. Para ver saúde da córnea, para ver células da córnea, para ver se há alguma deformidade. Testa frente. Vai olhar no lado centro, tá? Olha a escada. Segunda teixeira agora. Aqui? Isso. Fazer várias medidas de córnea, de pupila, de íris, e ele precisa que o senhor fique exatamente reto e bem parado, porque ele vai fazer o cálculo de onde o médico vai fazer a incisão na cirurgia. Ele calcula também as lentes que vão ser usadas, tá? Então precisa estar bem parado. Esse aqui é o topão. Esse é o top. Bem apertado. Esse exame aqui, então, é uma biometria ultrassônica. Essa biometria, ela vai agir esse aparelho junto com o aparelho do Argos para fazer a definição da lente que vai ser colocada intraocular, qual a melhor lente, a melhor marca, espessura de lente, qual o grau melhor para o senhor, para que fique mais confortável com a cirurgia e que fique mais próximo dos 0 graus, para que o senhor não precise mais óculos. Então, agora vai ter a realização da dilatação da pupila, os exames que não precisam dilatar, todos já foram feitos. Nós vamos dilatar a pupila para poder fazer retinografia, tomografia e finalizando com ultrassom. No total, acho que são 9 exames, né? São 9 exames.
9 exames para fazer, para identificar que tipo de cirurgia vai ser feita, que tipo de lente vai ser usada. Então, assim, eu busquei trazer essa informação aqui para os seguidores, justamente para eles entenderem o quanto é importante a identificação e a cirurgia de catarata. De ultrassonografia ocular para ver se tem algum tipo de alteração mais grosseira assim, né? Então o ultrassom ele se o seu olho é intacto. Isso. Então agora nós vamos fazer os 2 olhos para garantir que não haja nenhum problema nesse pré-operatório, para garantir a segurança dele e nossa da equipe também. Então, estou agora aqui com o Dr. Márcio Diniz Borges. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre o Dr. Márcio. Agora vamos fazer? Vamos fechar agora os olhos, vamos fazer o ultrassom ocular. Nós vemos o globo ocular intacto, aqui vemos a catarata e vemos que não tem nada aqui nesse espaço, que não é para ter nada mesmo. Essa aqui é a gelatina vítrea, mostrando que o olho dele está intacto. Essa sombra curiosa que parece um dedo aqui é o nervo óptico, que é o fio que leva a imagem até o cérebro. Aqui a gente vai fazer a tomografia de coerência óptica e a retinografia do seu Carlos José. Fazer do olho esquerdo para ele poder fazer a cirurgia. É isso aí. É o último agora? Agora é o último exame. Aí depois você vai passar com a nossa enfermeira daí. Ah, beleza. Então vamos lá. Agora tem que ser com as luzes tudo apagadas. Com as luzes todas apagadas. Apague as luzes e vamos direto ao assunto. Rapaz, ela falou que ia ficar tudo rosa, tá tudo rosa aqui, ó. Ui, credo! Vai ficar enxergando por uns 5 minutinhos o mundo cor-de-rosa. É? Isso, por causa do flash. Tô vivendo um mundo cor-de-rosa. Tá. Interessante. Então, o teu nome é? Kailane. Kailane. Isso. Ó, mais um exame feito aqui com a Kailane. Esse foi o último, né? Esse foi o último exame. Agora vamos aguardar quanto tempo? Vai passar com a enfermeira agora. Ela vai fazer toda a questão dos planos da cirurgia, certo, de dinheiro e tudo. Então agora vamos para a enfermeira. Beleza, hoje, segunda-feira, estamos indo agora diretamente para a clínica para fazer a cirurgia de catarata, isso mesmo. E é uma cirurgia de mais ou menos 30 minutinhos. Então eu estou indo para lá agora, tá tudo certinho. Já passei pelo exame de sangue, também pelo anestesista, tá tudo certinho. Estou aqui com a minha esposinha, minha companheira, que nunca me larga, sempre me ajudando. E estamos aqui com o nosso menino Uber também, é o Marcos, gaúcho, e está aqui nos levando agora lá para a clínica. É isso aí, Marcos? Tem acessórios pro seu Carlos aí. Eu nem conhecia o Marcos, estou conhecendo o Marcos agora. Cara, gente boa aí. Então, acabei de sair da cirurgia, estou aqui só aguardando um pouquinho, já vou trocar minhas roupas. Foi em torno de 30 minutos, foi bem tranquilo, o pessoal passou bastante segurança. Não senti dor nenhuma, nenhum desconforto, foi tudo muito tranquilo. Agora, o mais importante é a recuperação. Os médicos aqui, os enfermeiros passaram as dicas que tu não pode baixar a cabeça, não pode fazer esforço físico. Durante aí umas 3 semanas aí tu tem que ficar um pouquinho assim de molho, né? Na tranquilidade. Eu tô bem de boa, tô aqui zonzo ainda por causa eles dão uma anestesiazinha só para aliviar, mas eu acompanhei todo o processo assim, eu percebi tudo que eles conversavam e tudo mais. Foi muito tranquilo mesmo. Agora vamos cuidar daqui para frente, né?
porque vai ser uma adaptação na nova lente. Então o cérebro vai ter que se acostumar agora com a lente. Daqui a uns 6 meses é que eu devo ficar mais ou menos estabilizado, a princípio. E conforme for passando o tempo, eu vou explicando para as pessoas para entenderem como é que é, até para passar essa segurança para todo mundo. E a minha companheirinha sempre aqui do meu lado. Não é isso aí, meu amor? Vamos para casa? Ó, tudo certo com o homem aí. A cirurgia levou 10 minutos. Foi um sucesso. Agora vamos ver amanhã. Se tiver dor, analgésico comum durante a noite. Certo? Evita de botar a mão. Para dormir, botar um travesseiro do lado, sim, se for para não apertar, tá? Qualquer coisa, entrar em contato com a gente. Eu já peguei tudo. O pessoal aqui é maravilhoso, passaram todas as dicas. Então, esse é o médico, é o Dr. Márcio Diniz. Acabou de fazer a cirurgia, foram 10 minutinhos, né? 10, não levou 10, não, mas vamos dizer que foi isso. Não senti nada e digo mais, tá? Tava tão gostoso, tão agradável durante a cirurgia. É bom. Não é bom? É bom. É bom ali. Eu acho que eu já vou fazer o outro. Tchau, querido. Tá. Tchau. Tá. Um bom dia. Aqui Se também. sentir qualquer dor, toma algum analgésico comum. Tá. Sem nada de horário, tá? Tá, beleza. Então tá. Obrigado. Estou indo novamente lá para a clínica agora para tirar o tapão, né? Foi colocado o tapãozinho ontem. Hoje vai ser retirado. Então hoje é que o médico vai avaliar, ver como é que ficou a cirurgia. E daqui para frente é cuidado, né? Tem que ter bastante cuidado, não pode baixar a cabeça, não pode fazer movimento brusco e tudo mais. Estamos passando agora aqui na nossa beira-mar norte. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Isso aqui é a beira-mar de Florianópolis. Estou aqui com a Bianca. Bianca, tu trabalha o que tu é aqui? Eu sou técnica de enfermagem aqui. Técnica de enfermagem. Então, vou tirar o curativo pela primeira vez. Sempre fica aquela surpresinha como é que vai ser. É claro que a gente sabe que não vai enxergar 100%. Né? É uma lente trifocal, vai ter uma adaptação do cérebro ainda e tudo mais. Mas eu estou curioso para ver como é que vai ser a minha primeira retirada. Depois tem todo o procedimento com antibiótico, com colírio e tudo mais. Vamos lá, Bianca. É isso aí, pode sentar. Ontem foi muito legal, foi bem agradável, porque eu achava assim que eu ia sentir alguma raspando, né? E foi totalmente tranquilo, assim, foi bem confortável. Tem anestesia, tudo, né? Não sente nada. Anestesia foi aplicado anestesia com gotinha, né? Com gota, foi pingado antes, depois teve anestesiazinha no braço, que é pra gente ficar meio grogue, meio bem tranquilinho, e foi assim, ó, foi bem tranquilo. Agora o segredo daqui para frente é os cuidados em casa, não pode abaixar, não pode amarrar o calçado. Vou ficar aí umas 2 semanas sem tomar banho. Não, tomar banho eu vou tomar, mas eu vou evitar lavar o olho, né? Permanece com ele fechado. Como é que foi para dormir? Olha, foi tranquilo, mas eu tinha vontade de virar para o lado e não dava para virar. Quer dizer, eu sabia que não era legal, né? Mas foi tranquilo. Tchan, 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 tchan. Permanece com ele fechado. Tô com o olho fechado ainda. Tchan, 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 tchan. Tá ansioso? Não, tô bem. Ansioso eu já sou por natureza, então não tem como eu ficar mais ansioso. Daí um geladinho no rosto, tá?
Abrir ele bem devagarinho. Posso abrir? Pode. Tô enxergando, tô enxergando. É bem devagarinho. Oh, caramba! Tudo bem? Tá tudo bem. Tá... Tem umas coisinhas assim que estão meio balançando, né? Mas é normal, né? Uhum. Mas assim, ó, tá bem legal. Pô, tá tudo... O contraste. Tem um contraste forte agora. Olha um pouquinho lá pra cima. Primeira coisa que eu percebi foi o contraste. Caramba! Eu tô fazendo uma comparação com um olho com o outro. Tá parecido, vai ter tá bem parecido, Leite. Só geladinho, tá? Maravilha, com esse calorzão aí. Será que dá para usar cílio postiço agora? Ah, com certeza. Cacilhudo. Pô, que legal, cara, que sensação assim interessante. É claro que eu tô sentindo assim como se tivesse alguma coisinha assim, mas tá bem, o contraste, as cores estão bem vivas. Lá pra cima. Só pra lubrificar. Um lubrificante só. Vai piscando. Tudo bem? Tudo certinho, tudo Tudo tranquilo. certo. Agora eu vou botar um óculos no senhor, pro senhor não ficar tão atrapalhando ali na claridade até a hora do doutor chamar, tá? Um óculos escuro. Isso. Então, assim, agora daqui para frente vai ter antibiótico e anti-inflamatório, né? Parece, Ele vai né? passar tudo dentro do consultório, isso. É. Ele vai chamar ali depois, vai fazer a avaliação, onde ele vai ver como é que ficou, após a retirada do curativo. Aí ele vai te passar ali tudo certinho, como é que é o procedimento do antibiótico, tá? Como é que vai ser para dormir dentro em casa. Ó. Ah, agora tá mais charmoso, ó. Pá, 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 pá. Esse. Agora nós vamos para a selva amazônica com óculos escuro, beleza? Pô, é bom que eu vou poder, porque assim, ó, eu gravo muito lá na selva, né? Aham. E lá não dá para usar óculos de jeito nenhum, porque embaça tudo, né? Olha só. Calor, chuva, a gente pega muito calor, muita chuva. E agora com a nova lente eu vou poder ficar de boa, né? Aham. É isso aí, Bianca. É só aguardar agora ali na frente que daqui a pouquinho o doutor já vai chamar o senhor. Tá bom, querida. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Vai devagarinho. Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho, bem devagarinho. Obrigado. Nada. Tem que ser aqui, né? Aqui, ó. Não pode contaminar. Não pode. Vamos lá. Nós estamos agora aqui aguardando o médico chamar. Enquanto a gente aguarda, a gente fica apreciando essa paisagem aqui. Estou bem feliz aqui com a nova lente. Estou sentindo A visão ficou maravilhosa, muito boa mesmo. E tem adaptação ainda, que leva 6 meses, mas eu já estou sentindo assim 10. Como é que o senhor passou a noite? Bem, dormi bem, O tranquilo. senhor sentiu dor durante a Nada, noite? nada. Não sentiu dor nenhuma. Nenhuma dor, não tomei paracetamol, não tomei nenhum... Quando tirou o curativo, o que o senhor sentiu? Agora, É. a primeira coisa que eu senti foi o contraste. A primeira coisa, contrastiu. Eu tô aqui... Clareou um pouco a visão. Clareou. Eu tô aqui, inclusive aqui no prédio, tem uma visão bacana lá para baixo, a gente vê o mar, já gravei até o mar, inclusive. A primeira coisa que eu estou percebendo é o contraste, as cores estão mais vivas. E assim, ó, parece que, meu Deus do céu, tá muito melhor do que o olho direito. Tá bom. Pode sentar um pouquinho agora. Eu tô doido para pular aqui de alegria, mas eu não posso pular, né? Não, só faz o pulo com as mãos. Vou fazer assim, ó. Isso. Pá. Pode sentar um Que pouquinho. legal, cara. Muito legal. Agora Pode vamos... tirar os óculos de proteção. Esses óculos são usados durante o dia quando o senhor sair para o ambiente externo, tá? É para usar só quando tá lá fora, né? Agora eu... Ambiente externo. Agora ambiente externo e interno é opcional. Agora tiro, né? Isso, agora eu vou deixar aqui. Esse exame que nós vamos fazer agora, doutor, para que é? Exame físico para ver como é que está o seu olho de ontem para hoje. Nós não temos 24 horas ainda. Nem ok? 24 horas. Isso. Agora vamos olhar para cima. Vou pegar o primeiro colírio. São 2. Olha para o teto. Agora o senhor pode fechar e secar bem devagar.
Ele arde um pouquinho e depois já passa. Agora o senhor pode olhar para cima de novo. E enxugar bem devagar, bem secar, bem devagar. Agora vamos fazer o exame físico e a pressão do olho. Excelente. Pós-operatório espetacular. Nem parece que operou. Fique olhando nessa direção. Vamos fazer a pressão do olho agora. Pressão excelente, ok. Pode tirar o rosto. Tudo bonitinho. Ótimo, tudo como tem que ser. A visão agora aos poucos vai melhorando, certo? Ainda vai melhorar. Vai melhorar mais. Agora o senhor começa o pós-operatório imediato, que é o quê? Começar a pingar as gotas a cada 3 horas. Nós acabamos de pingar agora, são 10 horas. Para a gente endireitar o horário, a gente faz o quê? A gente pinga a próxima gota ao meio-dia. Depois fica bem fácil o horário. Meio-dia, 3 da tarde, horas. 6 da tarde, 9 da noite e antes de dormir mais uma. Aí dormiu, acabou-se. Ah, é? Bota aquela concha de proteção, o senhor tá com ela ali. Sim. E ao de manhã o senhor tira a concha, pode lavar o rosto normalmente, sem apertar, e seguir pingando a gota novamente de 3 em 3 horas. Começa no horário que o senhor acordou, e depois meio-dia, 3, 6, 9 da noite, antes de dormir mais uma. A média dá 5 a 6 vezes por dia, essa gota. Não precisa pingar durante a madrugada. Esses colírios são o quê? São um colírio que tem antibiótico e anti-inflamatório, tudo num só. Por isso que facilita a vida. Maravilha. Antigamente tinha que usar 2. Usavam 2, né? Aí já era difícil. Ou 3 às vezes. Eu fiquei sabendo de um senhor aí que estava usando 3 colírios. Então a vida foi mais difícil já no passado, né? Caramba, muito bom mesmo. Aqui o senhor vai ter que comprar, tá? Gostei. Um desses 2 aqui, eu não vou falar a marca aqui, né? O senhor volta no dia 24 de março, terça-feira que vem, às 15 para as 3 da tarde, certo? Qualquer problema que o senhor tiver, o senhor entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Certo. Vamos atentar, assim, se o olho ficar muito vermelho, não vai acontecer nada, mas se a visão baixar ou tiver dor. São sinais de alerta. Afora isso, a vida é normal, certo? Óculos para ambiente externo, concha para dormir. Esse aqui tem que usar... O senhor ficou com a concha? Tá aqui, tá aqui. Essa aí é o pulo do gato, tá? Porque ela protege a noite. À noite, né? Da gente, ó. Sim. Botar um travesseiro desse lado do rosto, porque acaso durma em cima, tá o travesseiro ali protegendo. Esse aqui? Desse lado. Não precisa. Eu nem dormi desse lado justamente para evitar, né? Mas assim, é um truque. Usa. Bota um travesseiro aqui e a concha de proteção acabou-se. Certo. Não vai ter problema. Certo. Acaso tenha dor, alguma dor, é só tomar algum analgésico simples, mas não vai doer mais. Se já não doeu essa noite, não vai doer mais. É só seguir pingando a gota. Ela já foi pingada agora. Então a próxima já é o meio-dia. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o público, né, os seguidores, porque assim, como eu já tinha falado, né, eu não sabia o que era cirurgia de catarata. Eu achava que era uma pelezinha que raspava, coisa e tal. E muita gente pensa que é isso. Não. A catarata é o embaçamento da lente que está dentro do olho. Essa lente chama cristalino e ela, ao passar dos anos, algumas doenças vão embaçando essa lente e vai perdendo o foco. Né? Catarata significa queda da visão, de catarse. É uma doença descrita do tempo do Egito Antigo. Ou seja, tem mais ou menos 5.000 anos de descrição. Claro que assim, o que foi inventado naqueles caras lá 5.000 anos atrás foi o início de tudo que é hoje. Caramba! Uma alta tecnologia, mas alguém há 5.000 anos atrás descreveu
Tá lá escrito na pirâmide lá. Uma tábua de descrição dessa doença, catarata. Então, Embaçamento da lente do olho. Então é removida a lente do olho e implantada uma nova lente. Certo? essas lentes, dá para o senhor explicar um pouquinho? Porque tem vários tipos de lentes que pode ser usado para Vários tipos de lentes, mas isso é uma coisa muito particular de cada pessoa. Né? A lente ela tem uma particularidade para corrigir para longe, para perto, para intermediárias, corrigir astigmatismo. Então a lente a gente fala mais particularmente, mas hoje em dia nós temos tecnologia para quase tudo. Para quase tudo. Para quem tem diabetes também, um tipo de lente diferente. Né? Para quem tem outro tipo de problema, são outros tipos de lente. Então cada um de nós pode ter um tipo de lente implantada dependendo da necessidade e do que o paciente quer. Né? Quando é que o paciente, a pessoa que deve procurar o médico? Porque assim, muitas vezes a pessoa tá ficando embaçada, mas ela não sabe, ela pensa que é normal, que é natural. A pessoa se acostuma. Assim, basicamente, depois dos 40, uma vez por ano tem que dar uma olhada. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Depois dos 60, praticamente todos os pacientes vão ter catarata, tá? Isso é certo. Certo. Nossos animais também domésticos vão ter, né? Mas no ser humano, a sexta década é importante, porque normalmente quando aparece a catarata. Então quer dizer que... Não necessariamente que não possa aparecer antes, tá? Tem criança recém-nascida. A catarata ela é bem democrática, ela tem toda a vida. Então é isso aí, pessoal. O doutor Márcio Diniz fez uma cirurgia ontem, não senti nada, eu confesso que eu não senti nada. Alegria, só sentiu alegria. Só alegria, assim, foi gostoso, porque tu toma aquela... E é uma cirurgia assim, que dá muita satisfação, é a cirurgia mais feita no mundo, a cirurgia de catarata. Muito interessante. E é necessário ter muitos cirurgiões para que resolva, porque senão a galera fica cega. E principalmente para aquele público lá do Amazonas, tem muita gente que nos assiste, né? Lá dos interiores do Amazonas. Onde já operamos, operamos na Calha do Rio Madeira, já operamos 2 missões lá. Já serviço lá também, né? Já servi lá, operamos lá na Calha do Rio Madeira. Era pela Marinha ou Exército? Eu estava pelo Exército, na cedida para a Marinha, um navio hospital. Legal. Então o doutor andamos em Manicoré, Nova Olinda do Norte, andamos em Borba, andamos em... Rio Madeira ali? No Rio Madeira, na Calha do Rio Madeira. Aí, ó. E outras tantas cidadezinhas daquela na volta lá. Já conhece aquela região toda lá. E muitas pessoas vão se acostumando, perdendo a vista, e elas não param. E achando que é normal. Achando que é normal. Então procure, tá? Procure o médico vai orientar vocês aí, de repente. É uma cirurgia segura, é uma cirurgia mais feita no mundo hoje, é a cirurgia de catarata. Caramba, mais feita no mundo. E é a que mais dá satisfação pessoal. Então aqui, a primeira coisa que eu senti, eu já mostrei ali o visual, aqui tem o mar bem na frente, tem uns letreiros, tem um gramado, a primeira coisa que eu estou sentindo com esse olho, inclusive eu tapei esse aqui para ver, o olho que foi implantado a lente, o contraste, as cores estão mais nítidas, estão mais bonitas. Rapaz, eu estou numa felicidade que tu nem imagina. Imagino sim. Muito obrigado. Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Tudo bom para vocês, tá? Retorno, então, dia 24 do 3 às 15 para as 3. Beleza. Chega a 10, 15 minutos antes só. Ok, show. Tá bom. Um bom dia para vocês, tá, bom cuidados operatórios, tá? E agora o meu óculoszinho. Vamos lá. Isso. Arruia. Depois de 3 semanas da cirurgia da vista esquerda, agora estou indo novamente lá para fazer a cirurgia da vista direita. Então, graças a Deus, ocorreu tudo bem, a cirurgia foi bem sucedida e eu resolvi fazer a cirurgia da segunda vista. A segunda vista já está começando a ficar meio nebulosa, né? Vai começando a querer tapar e esse é o momento certo para se fazer a cirurgia. Então eu vou aproveitar para fazer as 2 cirurgias quase ao mesmo tempo, para ter uma recuperação só. Aí fico de molho durante esse tempo aí e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Segundo o médico, leva mais ou menos uns 3 meses para o olho se adaptar com a lente. Eu estou enxergando perfeitamente longe, estou enxergando assim tudo maravilhosamente, mas para perto, para ler celular ou para televisão e computador, no caso de vídeo, é tranquilo, mas para leitura já precisa de óculos. Mas, segundo o médico, depois de 3 meses é que vai saber se realmente eu vou precisar fazer algum ajuste ainda com laser, né? Ou não. Vamos lá mais uma vez e
Seja o que Deus quiser. Início da cirurgia. Posicionamento e microscópio cirúrgico. Realização da microincisão na córnea. Abertura da cápsula do cristalino. Fragmentação da catarata.
Remoção da catarata por aspiração. Limpeza da cápsula ocular.
Implante da lente intraocular. Aquelas perninhas ou abinhas da lente intraocular, chamadas tecnicamente de ápticos, serve para manter a lente centralizada e fixa dentro do olho após a cirurgia de catarata. A parte central da lente faz o trabalho óptico, ou seja, corrige a visão. Já as laterais funcionam como uma espécie de suporte ou mola. Na prática, elas servem para segurar a lente no lugar correto, impedir que ela gire ou saia do centro, manter a estabilidade ao longo dos anos e encaixar a lente dentro da cápsula natural do cristalino. Durante a cirurgia, o médico remove o cristalino opaco, a catarata, mas preserva a cápsulazinha transparente que envolve ele. A lente artificial é colocada dentro desta cápsula e as perninhas ficam apoiadas nela para fixação. Nas lentes trifocais, isso ainda é mais importante, porque elas precisam ficar extremamente centralizadas. Qualquer desalinhamento pode prejudicar foco, nitidez e qualidade visual. Então, aquelas abinhas não servem para enxergar, elas servem para sustentação e posicionamento da lente dentro do olho. Posicionamento final da lente. Finalização da cirurgia. Procedimento concluído. Ó, show de bola, hein? Maravilha aí. Pessoal aí, muito legal. Cirurgia tranquila, não sente dor, não sente nada. Bem pelo contrário, é até gostoso, agradável. Como é que é o nome de vocês todas? Carolina, Andressa e Vanessa. Mais uma etapa cumprida. Ó, olho. Chego aqui a minha esposa, que está sempre aqui me acompanhando. A dona Jacileide. E a equipe maravilhosa que me atendeu. Muito bom. Então aqui, estou bem feliz, tá? Bem feliz mesmo. A gente não sente dor nenhuma. É uma cirurgia bem agradável. Claro que eu estou meio grogzinho ainda, né? Eles dão anestesia, que é pra gente ficar bem suave. Tá tudo maravilha. Agora é trocar de roupa aqui para ir para casa. Para casa tomar um cafezão bem gostoso. Vamos lá, Lilinha? Vamos lá. Esta senhora é a Cláudia, muito simpática, me atendeu da primeira vez, me atendeu agora da segunda vez. É um amor de pessoa e nós estamos aqui agora botando a roupinha para ir para casa, não é isso aí, Cláudia? Com certeza. Vai pra casa se recuperar bem, ó. Enxergar tudo.
agora eu e a minha amada, nós vamos agora pegar o Uber. É isso aí? Ela quer tomar café. Não quer ir embora. Preciso